Fala galera do canal da Química, tudo bem com vocês? Olha só, hoje é sexta-feira, hoje é dia de vídeo no canal da Química. E olha, o vídeo de hoje tá atendendo aí pedidos que vieram das redes sociais. Se você não acompanha a gente ainda nas redes sociais, é só olhar aí quais são elas e começar a seguir a gente. Por quê? Porque lá você vai receber aí algumas dicas, vai saber das novidades do nosso canal. Beleza, gente? Segue lá nas redes sociais. E olha só, esse pedido aí das redes sociais hoje é para falar sobre ppm. O que é ppm? ppm é um tipo de concentração de soluções. Tá, mas eu já comecei a estudar concentrações de soluções e tal, e eu sei que tem um monte. Para que eu preciso saber de mais uma? Para que eu preciso saber de ppm? Se você pegar uma garrafinha de água, por exemplo, você vai lá olhar qual é a composição dessa água, você vai ver que vai ter, por exemplo, cálcio, x ppm ou x miligramas por litro. Opa, aí já vem a primeira dica. ppm e miligramas por litro é exatamente a mesma coisa. Tá, então se é a mesma coisa, é porque ppm significa partes por milhão. Então imagina, 1 ppm significa que eu tenho uma parte em 1 milhão, que é o total. Então confere o vídeo aí que eu vou ensinar aí algumas relações sobre ppm. Se liga aí. Bom, gente, então quando a gente vai resolver um problema ou quando a gente vai fazer alguma relação de ppm, você pode partir por várias linhas de raciocínio. ppm significa partes por milhão. Então vamos imaginar que você vai olhar o rótulo de uma garrafa de água, por exemplo, e nesse rótulo tem lá que tem uma concentração de 2 ppm de potássio naquela garrafa de 1 litro de água. Okay? Então, quando eu falo que tem 2 ppm de potássio, significa que tem 2 partes por milhão. O que significa isso? Significa que a cada 1 milhão de partes de água tem 2 partes desse potássio. Também eu posso representar como miligramas por litro, ou seja, se tiver 2 miligramas por litro, ou seja, 2 ppm, né? Então, 2 ppm, a mesma coisa parte por milhão, e a mesma coisa que miligramas por litro. O que isso quer dizer? Significa que a cada 1 litro de água contém 2 miligramas de potássio. Essa relação também pode ser massa-massa. Então, a cada 1 quilo de um total, de uma solução, contém o quê? 2 miligramas de potássio. Bom, então vamos ler aqui os dados do problema. Então, olha só, a propanona pura C3H6O, mais conhecida como acetona, ok? É um líquido volátil, incolor, inflamável e moderadamente tóxico, com odor característico. Olha só, né? Todo mundo que já abriu um frasco de acetona sabe que ela tem um odor bem característico. Muito bem. Um ser humano comum pode perceber o cheiro da propanona diluída no ar na concentração mínima de 1,6 ppm. Então, olha só, vamos anotar sempre que você está fazendo um problema, anote todos os dados desse problema. Então, olha só, ele te dá aqui, ó, 1,6 ppm de dado. Ou seja, se você tiver, então na concentração mínima de 1,6, você consegue perceber o cheiro. Isso quer dizer que você tiver de 1,6 para cima, então acima de 1,6, você vai sentir o cheiro, certo? Sente cheiro. Se você tiver uma concentração abaixo de 1,6, então 1,5, 1,4, você não sentirá esse cheiro, ok? Muito bem. Aí ele fala o seguinte, ó, a análise de uma amostra do ar de determinado ambiente revelou que existe 0,00015% em volume de propanona. Então, foi feita uma análise do ar, ok? E nessa análise do ar, tinha, né, ali, né, deu como resultado aqui, ó, 0,00015% em volume de propanona. Uma pessoa, ao entrar nesse ambiente, onde foi feita essa análise, irá perceber ou não o odor, né, o cheiro da propanona. Gente, a dica para resolver esse problema é: você só consegue comparar alguma coisa quando ela está na mesma escala, né? Então veja só,
ou você transforma porcentagem em ppm ou ppm em porcentagem. Assim você consegue comparar as duas coisas na mesma escala. Beleza? Então, se liga aí e continue aí assistindo a resolução do exercício. Então, aqui eu posso transformar tanto ppm para porcentagem ou porcentagem para ppm. Eu vou transformar aqui, ó, como aqui é o que ele coloca como referência, então eu vou transformar o que está em porcentagem em ppm, certo? O que quer dizer 0,00015%? É em porcentagem, não é? Então, é o quanto isso representa em 100 partes, certo? Então, olha só, 0,00015, isso daqui representa 100 partes, certo? Isso aqui é a porcentagem, né? Muito bem. Muito bem, só que se eu quero transformar, né, se eu quero colocar isso para uma mesma unidade, veja, aqui é partes por milhão, certo? Então, eu quero saber... Aqui é quantas partes existe por 100, então eu quero saber quantas partes tem em 1 milhão. Por quê? Porque assim eu consigo fazer a comparação com o que eu tenho de referência, certo? Muito bem, então vou colocar aqui. Sei o quanto tem em 100 partes, quero saber o quanto tem em 1 milhão. Fazendo essa conta, eu vou descobrir que eu tenho 1,5 partes em 1 milhão. O que é 1,5 partes em 1 milhão? Significa que eu tenho 1,5 ppm. Agora, eu tenho os dois na mesma unidade, eu consigo comparar isso aqui com a referência. Veja, se aqui deu 1,5 ppm, consigo ou não sentir o cheiro? Ó, tudo que está abaixo de 1,6 eu não sinto, certo? Então, aqui, esse resultado significa que a pessoa não sente o cheiro nesse ambiente. O cheiro do quê? De propanona, ou seja, da acetona. Galera, vamos exercitar mais um pouquinho? A gente vai fazer mais um exercício agora. Só que antes, calma, até para dar uma pausa aí na sua cabeça. Não esquece, se inscreve no canal, dá um like se você está curtindo, avisa todo mundo. E ative o sininho da notificação. E também notifica todo mundo que você quiser, certo? Avisa a galera toda sobre esse canal. Ok, gente? Vamos seguir então aí para a próxima resolução de exercício. No caso desse problema, eu já tenho aqui, ó, ppm envolvendo massa, ou fazendo a relação aqui com massa, certo? Então, olha só, como é que eu sei? Lendo o problema, a gente sabe que, ó, sabe-se que uma pasta de dente convencional apresenta 90 gramas, então eu sei que ele está relacionando com massa, né? De massa aqui, e apresenta uma concentração média de flúor em torno de 1.300 ppm. Determine a massa de flúor presente nessa pasta de dente. Então, vamos anotar tudo que a gente tem. Olha só, a pasta de dente no total, né, a pasta de dente inteira, então, representa aqui 90 gramas. Então, vamos pensar aqui, ó, que é o total, porque é a pasta de dente inteira, certo? E aí ele fala que dentro dessa pasta de dente aqui, ou dentro desses 90 gramas, ele possui aqui, ó, 1.300 ppm de flúor, certo? É o que o problema está falando. Muito bem, então vamos fazer uma relação com isso. Olha só, a gente sabe que, a gente acabou de aprender que 1.300 ppm é partes por milhão, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, 1.300 ppm, significa que eu tenho 1.300 partes de flúor a cada 1 milhão, certo? Muito bem, esse 1 milhão, o que ele é? O meu total. Então, se eu fizer, ó, relação de total com total, eu consigo achar o quanto que essas 1.300 partes representam em gramas. Ué, como que eu vou fazer isso? Olha só, então, eu vou colocar aqui, ó, fazer uma regra de 3. Então, vou colocar aqui representar o total. Desse lado aqui, ó, vou representar toda a massa de pasta de dente. E isso quer dizer que dessas 90, o quanto eu tenho em gramas aqui, ó, de flúor? Eu não sei, eu vou fazer essa regra de 3 aqui. Sendo que o meu total, ou seja, eu sei que a cada 1 milhão de partes de alguma coisa, né, nesse caso, cada 1 milhão de partes da pasta de dente, eu tenho 1.300 de flúor, certo? Então, agora, gente, é só fazer essa conta. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar aqui num valor de 0,100. Então, aqui, ó, né, faço essa regra de 3, 0,117
gramas de flor. Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês estejam curtindo aí o nosso canal, tá bom? E se tiverem, divulga, galera. Beijinho, bons estudos para vocês.